Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar de Copa América, mas não dessa vez, infelizmente, vou falar sobre algum destaque positivo, sobre algum destaque tático, pós-jogo, sobre como está a competição do ponto de vista dentro de campo, etc. Para falar um pouco sobre o fora dele e a bagunça que vem sendo essa Copa América, a decepção e os erros da Conmebol nesta organização do torneio. Então, antes eu peço para você deixar seu like e se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Bom, para quem não me conhece, eu sou um grande fã de futebol de seleções. Eu adoro futebol de seleções, as histórias que vêm dentro dele, não só das grandes, mas especialmente das seleções mais alternativas. Sou um grande fã de torneio de seleções, estava ansioso pela chegada da Eurocopa, da Copa América, não só de Copa do Mundo. Tem vídeo aqui no meu canal da Copa Africana, também da Copa da Ásia. Além disso, tá rolando a Copa da Oceania, que é a Copa mais alternativa que existe nesse mundo, e de seleções, e é muito legal. É uma pena os horários que não permite ver os jogos, porque você vê aqueles estádios simples e tudo mais. É muito divertido as histórias que dá para ser contada a partir dali. A Eurocopa está sendo um ótimo torneio até aqui, porém a Copa América está sendo uma decepção para mim. Eu estava com expectativas esperando chegar, fiz vídeos sobre cada um dos grupos. Você tem histórias legais que podem ser contadas, tanto na briga por título, tanto várias seleções que estão em processo de renovação, que têm nessa Copa América uma chance de engatar seus trabalhos, trocar técnico recentemente, etc. Tinha muita coisa a falar sobre dentro do campo, mas a organização da Conmebol está conseguindo roubar a cena em todos os sentidos. Primeiro, essa bizarrice de fazer uma Copa América com 16 seleções, chamando 6 da CONCACAF, né? Essa mistura de Copa Ouro com Copa América. Se bem que essa competição está muito mais cara de uma Copa Ouro do que exatamente uma Copa América, o fato de ser disputado nos Estados Unidos, já que é uma Copa em tese dos países sul-americanos, e ser disputado nos Estados Unidos, que torna ainda o torneio ainda pior de se assistir, porque é impressionante, todo jogo de futebol nos Estados Unidos tem cara de amistoso, especialmente nesses estádios de futebol americano, que são estádios de fato do futebol. Você olha assim, parece que você está vendo um grande amistoso, não é um jogo valendo, competição oficial, não. Dá sempre aquela sensação de ser um amistosão, um jogo que não é tão importante. Então, quando você bate o olho, você vê aquelas redes que parecem de improvisadas, assim, de praça. Você vê aquele estádio gigante, muitas vezes vazio em diversos pontos. E todo aquele clima que parece de amistoso, não parece um jogo com torcidas, etc. O que é decepcionante, porque é um produto que acaba sendo muito mal explorado pela Conmebol. E não é de hoje, né? A Copa América vem perdendo cada vez mais interesse e a Conmebol não sabe aproveitar a capacidade que ela tem de ser interessante. Se pegar a última década, foram 300 torneios em pouco espaço de tempo, muitas vezes sem necessidade alguma, só para ganhar dinheiro, o que também acaba retirando um pouco da importância do torneio, porque você não tem aquela expectativa, aquela espera, e parecia que todo ano ia ter. Teve 2015, teve 2016, teve 2019, então teve 2020, 2021, então toda hora tendo torneio também retira um pouco da sua importância, do seu peso. Tudo bem que o brasileiro é um pouco arrogante, a gente naturalmente passou a olhar a Copa América de outro jeito, especialmente nesse século que o Brasil ganha a Copa no 2002, aí ganha a Copa América em 2004, 2007, sem jogar com força máxima. Então, naturalmente, passou-se a ter um olhar um pouco mais arrogante sobre a competição, mas também esses fatores pesam muito, né? Porque o brasileiro não olha para a Copa América como algo interessante de se ver, como algo atrativo, mesmo hoje sendo talvez o título mais acessível para a seleção brasileira. Tudo bem que já não venham pegar as últimas edições, o Brasil não chega a semifinal nem em 11 nem em 2015, ganha em 2019, né? Também não passa da primeira fase em 2016, aquele vexame com Dunga, é vice na última edição no Pazuelão da América. Então, e essa edição, né, tá bem borocochô, tá bem desanimado, bem decepcionado, porque você tem o fato de ser dos Estados Unidos, que não é um país com uma tradição de futeboleiro, então muitos que estão ali são mais turistas, apesar de você ter uma grande população descendente de países latinos, também da CONCACAF, não é aquele clima de torcida mesmo. Então você tem o fato de seus estádios serem muito grandes, gigantes, ou seja, e até pelo preço dos ingressos não tem público para lotar eles. Acho que seria muito mais interessante fazer estádios um pouco menores, justamente para você ter o estádio cheio, né? Quando você liga a TV, você vê um estádio que está vazio ou que não está cheio, aquilo passa a sensação que aquele jogo não é tão importante assim. Isso vem acontecendo frequentemente na Copa América, já foi um problema na edição do Brasil em 2019, de você ter muito problema para encher os estádios, até pelo preço alto dos ingressos, também pela falta de melhor marketing da Conmebol. Você tem também o fato, principalmente do campo, é patético, bizarro. Você vê uma competição desse nível, não ter
tamanho padrão do campo, né? O campo da Copa América é menor, muito porque os americanos estão com preguiça mesmo de ficar adaptando. E a verdade é essa, os Estados Unidos estão cagando e andando para essa competição, só estão afim do dinheiro mesmo, e a Conmebol é a mesma coisa, a organização é péssima, o planejamento é horrível, fora de campo, no marketing, você tem campos menores, o que está influenciando negativamente o jogo. O jogo do Brasil é um exemplo, a seleção brasileira também sofreu um pouco nesse sentido, além dos vários programas que ela tem dentro do trabalho do Dorival, mas essa questão do campo é bizarra, você olha, parece um society gigante, essa é a impressão que dá. Você tem estádios sem alma, sem carisma, estádios muitas vezes vazios. Então está sendo bem decepcionante com a América. Deixo assim nos comentários também para comentar o fato de todo esse programa, né? E isso resume muito bem o que é a Conmebol, sob o comando do Alejandro Domingos, o atual presidente da Conmebol já faz alguns anos. E essa Copa América é a síntese do que vem sendo esse mandato dele, totalmente descolado da realidade e tenta a todo custo ser uma cópia da UEFA, uma cópia bem barata e sem originalidade nenhuma, que só visa o dinheiro e também é um cara totalmente ególatra, tem um ego enorme. Na abertura da Conmebol ele trouxe um pastor da igreja dele lá no Paraguai para discursar para todo o continente. Isso é completamente bizarro, eu não estou aqui julgando a fé de cada um, mas totalmente conflito de interesse. Ele já deu, inclusive, no sorteio da Libertadores, fase de grupos, ele deu um prêmio aleatório pro pai dele. Ele simplesmente chegou lá e falou: vou criar um prêmio aqui pro meu pai. É um ser humano desprezível, com um ego enorme e que usa o futebol e as competições sul-americanas para benefício próprio, para ficar se autopromovendo, autopromovendo o próprio pai, autopromovendo até o pastor da igreja dele. E isso faz com que a gente veja o futebol sul-americano muito aquém do que ele pode ser. É, Você ligar a TV e ver estádios vazios é um exemplo, é retrato da Conmebol, que insiste em finais únicas no continente, que muitas vezes tem problemas para lotar. A gente tem casos de finais sul-americana que não venderam seus ingressos, até Libertadores, a final da Flamengo e Atlético Paranaense lá no Equador não estava o estádio 100% cheio. Você olha e vê futebol de seleções também mal cuidado. O VAR da Conmebol, que é um lixo, é muito ruim, é ruim na Libertadores, é ruim na Sul-Americana, é ruim nas eliminatórias e continua ruim na Copa América. Então, uma competição que tinha ingredientes que podia ser muito interessante, muito legal, ainda mais sendo jogada ao mesmo tempo da Eurocopa, o fato de ser ao mesmo tempo da Eurocopa só mostrou o tamanho da disparidade de organização, de cuidado, e como o produto aqui sul-americano é muito mal cuidado, muito mal aproveitado pela Conmebol. É uma competição que assim, eu não julgo quem está desanimado, quem olha a TV e fala: eu não vou ver isso aqui não é interessante para mim. Porque realmente, você vê a TV, você vê um campo menor, você vê um clima de amistoso no estádio, até porque a Conmebol acha que nós estamos na Europa, onde as distâncias são totalmente curtas, e esquece que na América do Sul é um continente muito maior, com distâncias muito maiores entre os países, dentro dos próprios países. Na Europa você tem países da Europa que cabem dentro do estado do Brasil. Sem contar a questão financeira, somos um continente mais pobre que a Europa, e sem contar a questão de locomoção. É muito mais difícil você se locomover dentro da América do Sul, na América do Norte, na CONCACAF, do que, por exemplo, se locomover na Europa. Você tem trem, você tem muito mais facilidades de se locomover de um país para o outro, algo que não acontece aqui, o que faz com que o deslocamento grande de torcedores seja ainda mais difícil. E se tratando dos Estados Unidos, é ainda pior, porque você não entrar nos Estados Unidos não é tão fácil assim. Então, isso reduz ainda mais a capacidade de torcedores de outras seleções irem aos Estados Unidos, seja por distância, dinheiro, questões de vistos, e aí fica só os turistas e o pessoal que mora lá mesmo, que não tem aquela pegada realmente 100% torcedora, como você teria se a Copa América fosse na América do Sul, fosse em países com tradições de futebol que amam futebol, que é diferente dos Estados Unidos. Sem contar que enquanto a Copa América está rolando, a MLS, que é a Liga Americana, também está rolando, como se nada tivesse acontecendo no país. O que mostra mais uma vez como os Estados Unidos está cagando e andando para a competição. Inclusive, a MLS levando mais público que o jogo da Copa América. Você vê os estádios da MLS, a taxa de ocupação deles é maior do que a taxa de ocupação da Copa América. Infelizmente a Conmebol merece isso, né? Quem não merece é a gente, que é fã de futebol sul-americano, fã de futebol de seleções, fica na expectativa por competições e ver um torneio tão legal como a Copa América tão desprestigiado dessa forma. E acaba tirando um pouco da empolgação para você ver a competição, né? Ainda mais quando você tem o contraste com a Eurocopa, que é o oposto em questão de clima, dentro do estádio, questão de organização, questão de valorização de produto. Mas eu quero saber de comentários o que você acha. Se você concorda com o que eu falei, com a minha visão, se você discorda, se você está gostando ou não dessa edição da Copa América, dos jogos, e o que você está achando aí do clima da competição, de como a competição está sendo organizada e planejada pela Conmebol. Na minha opinião, tá uma merda, mas eu quero saber a sua.
É isso, pessoal. Não esqueça de dar o like aqui, se inscrever no canal, assistir os demais vídeos anteriores e também dar aquela força divulgando esses outros vídeos do canal. Muito obrigado mesmo por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.